Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria, né? Mais uma manhã na casa do Senhor. Enquanto a gente estava louvando, me veio algo à mente. O primeiro culto do ano eu tive a oportunidade de estar aqui, fazendo a direção, que foi no domingo, primeiro domingo do ano. E hoje é o último domingo do mês, né? Primeiro domingo do mês estava aqui, o último domingo do mês, estou aqui de novo. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? E eu vejo não como uma coincidência. Esse negócio de coincidência, para mim, parou de fazer sentido há um tempo. Mas eu vejo como um presente de Deus, sabe? Um presente de Deus para minha vida. Que bom. E eu fiquei pensando também que, na verdade, dentro de tudo isso que a gente já vivenciou aqui nesse culto maravilhoso, todas as palavras que já foram ministradas aqui, que, na verdade, o culto não é feito por um de nós ou por alguns de nós. O culto é feito por todos nós que estamos aqui. Amém? Você crê nisso? O culto é feito por todos nós. E os irmãos sabem que eu sou novato, né? Eu sou novato na pregação. Hoje é a minha segunda pregação. Então, o que eu quero combinar com os irmãos? Que vocês me ajudem nessa manhã, amém? É assim? Eu vou tentar de novo, irmãos. Estou falando aqui com os irmãos. Eu sou novato, né? Eu não faço nada sozinho. Nós estamos juntos aqui. Estou pedindo a ajuda dos irmãos dessa manhã, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus, agora sim, agora eu estou confiante. Agora as pernas pararam de tremer um pouquinho, agora eu estou mais tranquilo porque os irmãos estão comigo, amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa manhã, falar um pouquinho com os irmãos sobre o poder ou o impacto das decisões nas nossas vidas. Alguém aqui tomou alguma decisão no dia de hoje? Dá um sinalzinho com a mão. Quem tomou uma decisão nessa manhã aqui? Eu ousaria dizer que aquele que não deu um sinal, não sei se por timidez, mas eu ousaria dizer que também tomou uma decisão. Pelo menos uma, nessa manhã. A decisão de estar aqui. Isso já é uma decisão. E eu quero usar um texto aqui para discorrer sobre o irmão sobre isso. Mas antes eu quero, na verdade, fazer algo. Quero pedir licença aos irmãos, porque durante esse período que eu estava meditando, num momento bem inusitado, eu senti o desejo de fazer algo. Então eu quero pedir licença aos irmãos nesse momento, tá? Eu quero dizer algo para o meu melhor amigo. Maravilhoso Espírito Santo, toma o teu lugar. Eu quero ler um texto no livro de Mateus, irmãos. Mateus, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos para a gente começar a falar sobre o quanto as decisões são importantes nas nossas vidas, amém? Mateus capítulo 4, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu:
Também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Quero dar uma palavra de oração, cubra a tua fronte, se possível. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento, colocando tudo nas Tuas mãos, Pai. Creio que o Teu Espírito Santo está em nosso meio, com toda a liberdade para que a Tua palavra seja ministrada e que o Senhor encontre em nós verdadeiros ouvintes, Pai, que possamos realmente absorver tudo aquilo que hoje o Senhor fará e falará através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, eu me disponho ao Senhor e me esvazio para que seja o Teu Espírito a guiar tudo isso aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Meditando aqui nesse trecho da palavra, a primeira coisa que me chamou a atenção, houveram várias delas, na verdade, que me chamaram a atenção, mas a primeira que me chamou a atenção é a seguinte. Olhando para essa passagem, a minha versão ela coloca como a tentação de Jesus um subtítulo, e a gente vê que essa menção ela não está exclusivamente nesse Evangelho de Mateus. Ele também está em Lucas, também está em Marcos. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: nessas três situações, Mateus, Marcos e Lucas, o que antecede essa passagem da tentação de Jesus é o batismo de Jesus nas águas. Isso me chamou muita atenção porque eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já, em muitas vezes. É muito comum eu ouvir pessoas dizerem que quando se decidiram por Jesus, começaram a sofrer situações dificultosas. Eu até me lembrei, eu estava em um momento, há um tempo, assistindo vídeos no celular e me veio a lembrança de eu ter assistido o vídeo de um pastor famoso, um vídeo curto, aquele short vídeo do YouTube, e ele fala algo muito nessa direção, né? Ele menciona que ele, quando jovem, quando criança, né, adolescente, não me lembro exatamente, ele era apaixonado por uma garota na escola. Ele era apaixonado por ela. Só que essa garota não dava atenção para ele. Nenhuma. Ele tinha uma paixão muito grande por ela, um amor por ela, não sei, uma condição ali de jovem, mas ela não dava atenção. E aí, no decorrer da vida dele, quando ele se decide por começar a caminhar com Jesus, ele começa a ter atitudes diferentes e ele começa a se relacionar com a filha do pastor, da onde ele estava congregando. E o que acontece quando ele começa a se relacionar com a filha do pastor? A moça, que ele era apaixonado, vem atrás dele, manda uma mensagem para ele. Como que você está? O que está acontecendo? É como se, naquele momento que ele toma uma decisão, parece que alguma coisa vem ali para desestabilizar a vida dele. E eu fiquei pensando, quando olhei para isso aqui, o Espírito Santo me chamou a atenção aqui. Ele falou: olha, presta atenção nisso. Me remeteu o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a caminhar com Jesus em meados de final de 2017, começo de 2018. E eu me recordo que nesse período eu passava por lutas muito grandes. Não diferente de muitos, eu comecei a tendenciar a uma busca por Jesus pela dor, né? Que bom seria se fosse pelo amor, mas no meu caso foi pela dor. Passei por situações muito complexas e ali em um determinado momento, sem nem entender nada, eu não tinha compreensão do que estava acontecendo comigo naquele momento. Compreensão nenhuma. Eu só estava sendo conduzido ali. Eu comecei a mudar minhas atitudes, tomar decisões, até que um dia eu proferi uma decisão sem entender o que estava fazendo. E aí eu comecei a caminhar. Quando eu começo a caminhar, de forma voluntária, sem conversar com ninguém, sem contar para ninguém, tomo uma decisão, eu falei, vou passar pelas águas, pego a ficha de
de entrevista, enfim, começo a fazer tudo isso. E nesse paralelo, eu começo a ter problemas no meu trabalho. Naquela época, eu trabalhava numa empresa que ficava situada lá em Itatiba. Já fazia um certo tempo que ali eu trabalhava. E quando eu começo a ter esse rumo na minha vida espiritual, coisas começaram a acontecer ali na minha vida física profissional. Eu trabalhava numa área denominada como área técnica da empresa, porém a minha formação, eu tenho um curso técnico e tenho uma graduação na área de humanas. Então eles começaram a me questionar porque em nível superior eu precisava ter algo técnico. E ali eu já tinha algumas situações que me desagradavam, algumas coisas que me incomodavam, e aquilo foi acontecendo e eu não estava satisfeito, e coisas começaram a acontecer. Sem entender nada, continuei caminhando, porque uma decisão estava tomada. Eu tenho uma característica que eu sempre fui um pouco turrão, de vou fazer e eu tenho que fazer. E para isso foi positivo, porque eu falei, não, eu já tomei a minha decisão, não posso deixar isso para trás. E continuei caminhando. Inclusive, eu lembro que a gente tinha o batismo agendado, acho que era dia 14, eu sou péssimo com data, 12 de abril. Eu fico impressionado com o pastor, ele fala ano, mês, dia e hora. Eu malemar sei as datas, tá? Ainda bem que o meu irmão está aqui. Dia 12, né? Estava marcado ali o batismo, e eu continuei firme, irmãos. Vou me batizar, agora eu vou caminhar com Deus. Eu não tinha percepção daquilo que eu tinha feito, do que eu estava fazendo na verdade. E no decorrer desses dias, eu me vi numa situação assim como isso que eu estou tentando transmitir para os irmãos. Eu tomo uma decisão e coisas difíceis começam a acontecer ali, na minha vida pessoal, ali, profissional. Mas como eu me mantive firme, nesse meio tempo em que eu estava ali numa situação dificultosa no trabalho, porque pessoas chegaram até mim e me disseram de forma bem clara e direta, falaram, olha, ou você decide por ir lá e estudar e ter uma graduação numa área técnica, ou eles vão tentar te colocar em algum lugar, ou você vai embora. E esse vai embora eu entendi o que eles estavam querendo dizer. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu recebo um contato de uma oferta de emprego numa empresa aqui em Louveira, muito mais perto da minha casa, que era o que eu tanto queria, numa posição acima da que eu estava. E ali eu me vi numa situação de, o que está acontecendo? O que eu faço agora? Continuava sem ter percepção, sem ter entendimento do que estava acontecendo. Mas tinha ficado feliz. Falei, olha, tem uma oportunidade aí. Inclusive é o meu emprego atual. E ali eu comecei a pensar, lógico, fiz as minhas orações, que naquele momento eu começava ali a caminhar com Deus, mesmo que sem ter esse nível de compreensão que eu tenho hoje, mas continuei ali orando e buscando. E quando eu comuniquei no local que eu trabalhava, o que eles me disseram? Falaram, olha, nós temos uma oportunidade para você também. Então eu me vi dentro de uma necessidade de uma decisão. Eu tinha duas opções. Ou ficar no lugar que eu conhecia, mas trabalhar numa área que eu não conhecia, ou eu iria para uma empresa que eu não conhecia, mas para trabalhar na área que eu conhecia. Ali eu orei, naquele momento eu estava passando por situações difíceis, não consultei ninguém além de Deus, mas tomei a minha decisão. E ali eu decidi por vir para trabalhar aqui em Louveira. E ali foi interessante, porque daí logo na sequência muitas pessoas foram desligadas daquele meu antigo emprego, e hoje a empresa não existe mais. A empresa já fechou as portas, hoje é outro lugar lá. Inclusive, essa companhia ela tinha 3 unidades aqui, 2 em Louveira e uma em Itatiba, e nenhuma mais está em aberto. E para a honra e glória de Deus, o que aconteceu? Eu vim para o meu emprego novo, meu emprego atual. Foram 8 anos que eu tinha naquela empresa. A partir do momento que eu tomei a minha decisão, eu fui lá e pedi minha demissão, porque eu decidi. E apesar de eu não ter um entendimento, eu sei que o Espírito Santo me direcionou para tomar essa decisão e para chegar no lugar que eu cheguei hoje. Né? Chegar na empresa que eu estava hoje, e ali hoje, para a honra e glória de Deus, continuo e vou ficar até quando Ele permitir. Então, exatamente quando eu começo uma caminhada com Deus, vem essa situação, e foi exatamente o que eu enxerguei aqui. Porque quando a gente olha aqui no que antecede no finalzinho, entre os versículos 13 e o versículo 17 do capítulo 3, a gente tem a mensagem sobre o batismo de Jesus. Inclusive, João Batista, ele menciona
que ele não se sentia digno de executar aquilo, de batizar o Senhor Jesus. Mas Jesus diz para ele que era necessário que aquilo acontecesse. E na sequência, o Espírito Santo, através de uma forma de pomba, vem sobre ele, né? E ouve-se uma voz que diz: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." E ali o Senhor Jesus é cheio. Então, irmãos, entenda o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que é uma regra, que todas as vezes que a gente decide por estar com Jesus, nós vamos ter problemas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para nós aqui nesta manhã é que o próprio Jesus foi levado à tentação, o próprio Jesus teve várias situações adversas. Então, não necessariamente, talvez nós temos irmãos aqui que caminham com o Senhor há muito tempo, mas não necessariamente, independente do que a gente vai viver, porque eu não sei se com você acontece, mas na nossa caminhada, na vida espiritual, ocorre muito aquela oscilação, né? Eu costumo comparar com a montanha-russa, né? Uma hora você está lá em cima, naquela intimidade com Deus, naquele negócio, que delícia. E tem hora que você está lá embaixo, que até para orar dá trabalho, é difícil, falta palavras, é difícil. E em determinado momento, quando a gente toma uma decisão, não, eu quero ser cheio, eu quero estar cheio, vem situações, vem circunstâncias, exatamente para nos estabilizar. E é o que exatamente a gente vê aqui. E quando a gente inicia aqui no capítulo 4 mesmo, a segunda coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: Jesus ele é tentado, certo? Ele é tentado aonde? No deserto. Quem que leva o Jesus a ser tentado? Como que está escrito aí na sua Bíblia, quem está com a Bíblia aberta? Quem que leva Jesus a ser tentado? A minha está assim, ó: Jesus foi levado pelo Espírito. Então, foi conduzido Jesus por quem? Meu irmão, vocês falaram que ia me ajudar. Conduzido por quem? Espírito. Tá com letra maiúscula? Letra maiúscula. E aí, o Espírito Santo falou outra coisa comigo. Interessante, o próprio Espírito leva Jesus para ser tentado. O próprio Espírito leva Jesus para ser tentado. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse momento? Presta atenção nisso, irmãos. O próprio Espírito levou Jesus para ser tentado porque Deus não quer filho mimado. Deus não quer filho mimado. Quando a gente fala de filho mimado, o que vem à tua mente? Pensa um pouquinho agora. Quando a gente fala de filho mimado, o que vem na tua mente? Vida boa. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem desafio, não tem nada. Tem tudo na mão, bonitinho, está aqui, está pronto. Não precisa pensar, não precisa agir, não precisa forçar, não precisa nada. Então, quando eu olho aqui e vejo que o próprio Espírito leva Jesus a ser tentado, eu não tenho filho e não sei se um dia Deus vai me proporcionar essa bênção, mas você que é pai, olhe para isso. Muitas vezes a gente quer ser muito protetor, né? Quer proteger demais. Mas para que o indivíduo se desenvolva, ele vai precisar lutar, ele vai precisar fazer. Então, o que o Espírito Santo deixou muito claro para mim: por que Jesus foi levado pelo Espírito? Porque ali ele já começava a sua caminhada. E isso é muito forte, irmãos, muito forte. O próprio Espírito leva Jesus a ser tentado. Então, não é a intenção aqui falar sobre família, pais e filhos, mas que fique um estalo aí, você que é pai, você que é mãe, que muitas vezes a gente precisa deixar andar sozinho. E crer, e confiar que Deus é que está à frente de todas as coisas. Que não necessariamente a gente tem controle sobre todas as coisas. Amém? Mas vamos seguir aqui, vamos voltar. Na sequência, quando a gente tem esse ponto que Jesus é levado a ser tentado pelo próprio Espírito, a gente tem a menção sobre a questão do Senhor jejuar, né? Aqui ele fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Eu recentemente também acompanho um outro pastor muito famoso. Hoje em dia a internet está bombando aí, né, com os pastores. Um outro pastor muito famoso. E ele fala muito sobre
cuidado do físico, corpo, e também fala muito sobre jejum. E ele é um cara que ele pratica esse jejum de 40 dias. Eu fico impressionado. Eu falei, a gente para ficar alguns minutos sem comer já dá trabalho. Agora você imagina o cara ficar 40 dias sem comer. É claro que assim, né? Ele discorre muito sobre o tema, pede muito cautela para as pessoas, né? Porque chega um desavisado, quer fazer isso de uma vez, aí vai ter problema com certeza. Então, ele até menciona que, normalmente, quando ele faz isso... tô até tomando água hoje, tô mais tranquilo, né? Quando ele faz isso, ele faz sob a tutela de um médico. O médico acompanha ele. Mas fico imaginando quão complexo é ter esse nível de intimidade com Deus. E ele até menciona, né, que no começo ele teve algumas dificuldades, e aí conversando com outras pessoas que tinham mais experiência, ele se surpreendeu porque o seu orientador falou que para jejuar 40 dias, o que ele fazia para se preparar? Ele jejuava. Achei interessante isso. Na verdade, ele tem que ir diminuindo a quantidade de alimento e aí direcionando os alimentos corretos para que isso possa acontecer. E o que o jejum traz para nós? O jejum, ele traz proximidade com Deus. Ele traz proximidade com Deus. E é interessante que um pouquinho à frente, na verdade assim, né? Na Bíblia como um todo, eu estava dando uma olhada e pesquisada, né? A Bíblia como um todo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós temos muitas menções sobre o jejum. Então, o jejum é uma ferramenta muito, muito poderosa. E até é interessante que um pouquinho à frente, em Mateus, do capítulo 6, de 16 a 18, o próprio Senhor Jesus dá um direcionamento sobre o jejum. Ele ensina sobre o jejum. Então, ele menciona sobre o fato de que quando formos jejuarmos, que a gente não deve ser hipócrita, que a gente não deve ficar desfalecido, todo acabado, todo, né, mostrando que você está jejuando. Não é isso. Para que o outro, lá o irmão, olha que bem, seu irmão está jejuando. Não. Pelo contrário, ele diz que a gente precisa lavar o rosto, ficar firme inteiro, para que o nosso jejum alcance aquele que realmente é o nosso foco, que é Deus, para que ele tenha essa visão de que você está jejuando. E aí eu imagino que, olhando aqui, né, Jesus com certeza não tinha um acompanhamento de médico físico, né, mas com certeza ele tinha ali o médico dos médicos, ele estava com o próprio Espírito Santo ali, e ele realmente jejuou por 40 dias e 40 noites. Aqui em Mateus a gente não tem essa menção, mas lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, é citado, né, a tradução menciona que durante esse período todo ele foi sendo tentado. Não descreve quais foram as tentações, mas que todo esse tempo ele foi sendo tentado. Aqui ele menciona que ele jejua esse período e, na sequência, acontece algo interessante, né? Depois que ele jejua esse período, a Bíblia fala que ele teve fome. Teve fome. Naturalmente falando, é o comum. Se você ficar algumas horas sem comer, é bem provável que você vai ter fome. Agora você imagina você ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Imagina a fome que Jesus não estava ali, né? Ele ia comer uma quantidade grande. Quando Jesus sente fome, inicia o relato da tentação. O que me chamou a atenção nesse ponto? O inimigo evidenciou ali uma vulnerabilidade física. O inimigo viu uma vulnerabilidade física, uma fraqueza ali naquele momento. Ele encontrou uma oportunidade, se assim você consegue compreender o que eu estou querendo dizer. Ali ele encontrou uma oportunidade. E encontrando essa oportunidade, o que ele faz? Ele tenta Jesus. Ele diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então ele encontra uma vulnerabilidade e dentro dessa vulnerabilidade ele faz uma associação. Ele pega a própria vulnerabilidade, que era a fome, então ele incita Jesus: transforma em pão. Mas ele faz algo sucinto aqui. Ele usa da condição de Jesus. Se você é o filho de Deus, ele usa da condição de Jesus. Por que eu estou querendo dizer isso para você, meu irmão? De fato, Jesus é o Filho de Deus, e a gente vê aqui no finalzinho do capítulo 3, faz uma ligação, finalzinho do capítulo 3, este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
próprio Deus declara do mais alto céus que Jesus é o Filho dele. Então, não tenho dúvida disso. E aí, o que o inimigo faz? O inimigo usa da condição de Jesus contra ele mesmo. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? O que Satanás tenta fazer hoje com a minha vida e com a tua vida? Conseguiu compreender o que eu estou querendo dizer? Uma vulnerabilidade. E aí, Jesus toma uma decisão. Nesse momento, Satanás incita ele a algo, e ali ele precisa fazer alguma coisa. Ele tem ali uma condição. Ele toma uma decisão. O que ele decide? Ele decide voltar para ele e dizer que está escrito. O que ele está fazendo? Ele está utilizando da palavra de Deus para se sustentar. E aí ele diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito forte isso. Jesus, ele se vê ali numa situação, ele já tinha jejuado por muito tempo, ele tinha sim uma condição vulnerável física, mas aquele jejum eu creio que ele estava transbordando ali do Espírito, cheio de poder. Todos nós sabemos o quanto nosso Jesus é poderoso. E nem mesmo o inimigo pôde abalá-lo nesse momento. Ele teve a tranquilidade de dar essa resposta. E aí o inimigo não desiste, ele continua. Esse daqui para frente também é interessante, porque no Evangelho de Lucas, o que é relatado daqui para frente está invertido. Aqui primeiro fala sobre colocar ele no pináculo, e em Lucas está ao contrário. Mas na sequência, o Satanás leva Jesus à Cidade Santa e coloca ele no pináculo. E aí ele diz para ele: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles se sustentarão. Aqui, irmãos, o que ele faz? Ele usa o texto de Salmos 91. Consegue pôr para mim? 91, Salmos 91, 11 a 13. Salmos 91, 11 a 13. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Então, no momento anterior, Satanás evidencia ali uma oportunidade, uma vulnerabilidade dentro do que estava acontecendo, e incita Jesus a cometer um pecado. Jesus, cheio do Espírito ali, daquele momento que ele estava vivendo, vai para a palavra como teu sustento para não cometer a falha. O que Satanás faz na sequência? Ele usa aquilo que o próprio Senhor Jesus usou para se livrar dele, a palavra de Deus. Então ele coloca ali, aqui em Mateus a gente tem a menção desse salmo. Satanás usa a própria palavra de Deus, para tentar Jesus. Eu não sei você, mas eu fico pensando, é muito astuto. É muito sorrateiro. E aí, quando ele usa da palavra, da própria palavra, o que o Senhor faz? O Senhor Jesus vem e diz para ele, no versículo 7 aqui de Mateus 4, também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Aqui, irmãos, eu quero destacar algo para você. Dentro dessa decisão que o Senhor toma, nesse momento, em que ele é tentado dentro da própria palavra, ele decide continuar usando da palavra para se desviar dessa tentação. O que o Senhor faz? Ele usa a palavra para ir contra a palavra? Não. Talvez
levasse-nos a compreender isso agora, né? Ah, Jesus usou a palavra para ir contra a palavra. Não. Você já ouviu aquela expressão? A Bíblia explica a própria Bíblia? Está aqui, irmãos. Por isso da importância, e é isso que eu quero destacar para você nesse momento, por isso da importância da gente buscar incessantemente e com intensidade a gente conhecer a palavra. Eu posso dizer que eu estou nessa busca e estou no começo, irmãos. Tenho muito ainda que aprender. Esse ano eu comecei também um projetinho para ler toda a Bíblia de novo. Eu li uma vez, li a Bíblia inteira, começando de novo. Mas quando a gente vivencia situações em que alguém usa um trecho da Bíblia de forma desfocada e pontual, existe um risco muito grande. A questão é você ter uma visão em relação a contexto e tudo que está envolvido em relação ao que está sendo mencionado. A gente sabe que nos dias atuais ocorre muito esse tipo de prática, de a gente pegar situações pontuais ali e usar aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E foi exatamente esse ponto que me destacou quando eu olho aqui para Satanás sendo astuto ao ponto de usar a própria palavra contra o Senhor Jesus para tentá-lo, mas Jesus, de uma forma muito inteligente, volta a ele e diz, não, a palavra também diz. Então, ou seja, não é que a palavra vai contra a própria palavra, mas na verdade ela completa, né? Ela tem um todo. E ali, o Senhor Jesus se desvia mais uma vez, né? O inimigo tentou acertar ele, opa, sai para lá. E ele consegue mais uma vez não cair naquilo que o inimigo estava tentando fazer. E aí depois, na sequência, o inimigo não contente, continua e leva ele para um monte muito alto. E ali ele mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Nesse momento, o inimigo diz, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então ele leva ele no mais alto monte, mostra toda a glória, todo o poder que há e pede para que o Senhor Jesus se prostre e o adore. Aqui o que eu vejo é que o inimigo ele faz o seguinte, ele usa de algo que na verdade ele mesmo buscou. Quando a gente ouve falar sobre a queda de Satanás, ele viu a grandiosidade do Senhor e ele quis ter esse poder e quis ser adorado. Foi isso que ele quis. E foi o que o tirou e o transportou para essa terra. E aí ele faz a menção sobre a necessidade que ele tinha de ser adorado. Então ele pede isso para Jesus e fala, olha, vou te dar todo esse poder. Se a gente olhar, irmãos, para essa condição e para essa situação, o que eu vou generalizar aqui, mas me compreenda, tá? O que todos nós buscamos em muitos momentos? Poder. O mundo nos suscita isso, a ter mais poder, a ter uma posição maior, uma condição melhor, uma situação melhor, diferenciada. O inimigo usa dessa situação dentro de que uma ação de Jesus daria a ele todo o poder. É claro que quando a gente olha para essa tentação de Jesus, o que me veio ao coração é que, olha, como é que você vai oferecer só isso para Jesus? Isso é algo pessoal, estou dividindo com você. Mas foi o que me veio à mente. Como é que você oferece só isso? Só é muito pouco. Agora, o que realmente quero destacar é trazermos isso para nós. Trazendo isso para nós. Em quantas situações nós não podemos ser tentados nessa condição? Em quantas situações que a gente não pode ser tentado nessa condição? Em relação a poder, em relação a coisas melhores. Não estou dizendo aqui, me compreenda, que nós não podemos almejar
ter bens, ter posições melhores, não é nada disso, mas é aquela linha tênue que divide o quanto aquilo realmente é algo que faz parte, que pode acontecer, ou quanto aquilo está dominando o nosso coração. O quanto nós estamos adorando. A palavra de Deus diz que a gente tem que adorar única e exclusivamente a Deus. Amém? Amém? Tá certo. Então, eu entendo que é necessário ter essa compreensão, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não podemos, não devemos, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: precisa existir um cuidado muito grande para a gente entender aonde está o nosso coração e a nossa adoração. Está naquilo que a gente está conquistando, está almejando, ou está onde realmente deveria estar? E eu vejo que essa última tentação foi nesse caminho. Aí quando eu falo, né, última porque aqui, nesse evangelho, está na sequência. Quando a gente fala de Lucas, está ao contrário. Pelo menos nas traduções que eu utilizei para meditar, estava ao contrário. Mas a gente vê que aqui Jesus usa, de novo, do que para sair dessa tentação? A palavra. Porque daí ele vem e diz, primeiro ele dá uma ordem, né? Porque a gente sabe que o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele dá uma ordem: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria até já convidar os meninos do louvor, se vocês puderem me ajudar. Nesta manhã, eu quero te convidar a fazer uma reflexão em relação às decisões da sua vida. Porque pode ser que todos que estejam aqui já se decidiram por Jesus. Já se decidiram por caminhar com Jesus. E quando eu trago para você que a decisão ela é importante, impactante, é que em determinado momento isso realmente vai fazer diferença nas nossas vidas. O que ocorreu com Jesus aqui, essas tentações, a gente pode trazer um paralelo para o que muitas vezes a gente vive na nossa rotina. Quantas tentações a gente não vive? Você que porventura já tem um período maior de caminhada e de repente já caiu. Eu me lembro de uma situação que eu estive aqui, que eu tive a oportunidade de trazer algo sobre distrações, e eu mencionei assim, que uma distração pode te levar a uma tentação e a tentação te levar ao pecado. Só que tudo isso está embasado em relação, talvez, à decisão que você tomou frente àquilo que você está vivendo. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se passou na mente de algum de vocês, desde o momento que eu comecei a falar aqui, a pregar, mas alguém pensou na correlação que existe, ou na similaridade que existe entre decisão e escolha? Se não passou, pense um pouquinho. Qual que é a diferença entre decisão e escolha? Em determinado momento eu pesquisei e não encontrei nada muito direcionado. E claro que tem as definições das palavras. Mas eu posso dizer que o que eu senti no meu coração é que uma escolha talvez é algo mais banal. Eu escolho por esse, não por aquele. Agora, decisão traz peso. E decisão pode evitar você de problemas, de falhar. Te convido a se colocar de pé nessa manhã. Eu não sei se você conseguiu compreender aquilo que o Espírito Santo trouxe. Eu não sei se há alguém aqui nessa manhã que ainda não conseguiu se decidir por caminhar com Jesus. Eu não sei. Confesso para vocês que na verdade eu não sei nem o motivo pelo qual o Espírito Santo me levou a ter essa direção aqui, nessa palavra. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que hoje é uma manhã de uma decisão. E aí você pode pensar, mas irmão, eu já decidi por Jesus. Aí eu te convido
faça uma reflexão. Mas para fazer essa reflexão, pensa no seguinte. Pensa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que está aqui nessa manhã, está olhando para você. E Ele não está olhando o teu físico. Porque o teu físico, quem olha, quem vê somos nós. Vocês veem os nossos daqui da frente, nós vemos de vocês. Não pensem que a Trindade está olhando simplesmente para o físico de vocês, mas Ele está olhando para o coração de cada um de vocês. Então, tendo essa percepção do que Ele está olhando, do que Ele está vendo, será que essa minha decisão de estar com Jesus, ela está numa quantidade suficiente? Vou perguntar de novo. A quantidade dessa decisão, ou a dimensão dessa decisão, ela é o suficiente? Pense em você, mas olha para quem está te esquadrinhando. Eu confesso que eu me fiz essa pergunta. E ali eu entendi o quanto eu ainda estou distante de onde eu posso chegar. E nessa manhã, cada um de nós que aqui estamos, nós temos a oportunidade de intensificar a nossa entrega para Jesus, a nossa caminhada com Jesus, aquilo que eu faço para Jesus. E eu não estou falando para você sobre o que você está vivendo aqui agora, dentro dessas quatro paredes, não, meu irmão. Porque aqui é fácil. Aqui é fácil. Eu vou dizer algo para você. Essa semana eu estava no meu trabalho, entrei numa sala, tinha 3 pessoas. Nós começamos a conversar e começou a sair um papinho ali que não deveria acontecer. Eu não deveria participar daquilo. Entre eu e 2 pessoas. Não era nada extraordinário, mas no final eu entendi. Porque calmamente, a quarta pessoa, ela se manifesta e diz assim: isso é algo espiritual. E naquele momento o Espírito Santo me incomodou de uma forma tremenda. E ali eu falei pro meu melhor amigo: me perdoa, Espírito Santo, porque o Senhor me dá a oportunidade todo dia de estar próximo de Ti, habitando no meu coração. E o que eu faço? Eu falho. Uma distração, uma tentação que pode me levar ao erro. Então, irmãos, não importa aonde estejamos, o que estamos vivendo, o que a gente precisa ter é o foco no Senhor, na palavra de Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, enchendo os nossos corações com sua presença, para nos dar a oportunidade de nos achegarmos ainda mais, intensificarmos ainda mais o nosso relacionamento, a nossa entrega, a nossa dedicação, para conhecer mais da palavra, para conhecer mais do Senhor, para ter mais intimidade. Hoje é manhã de oportunidade, e eu não estou falando com alguém que está chegando agora na caminhada com Deus, estou falando para todos nós. Não importa o tempo que você caminha, sempre existe oportunidade de intensificar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos entregando. Você e eu, nós podemos sempre fazermos mais e melhores, porque Ele é digno. Olha para a obra que foi realizada naquela cruz. Como você classifica isso? Eu diria que perfeição. Talvez, eu diria que certamente nós não alcançaremos, mas sempre e sempre teremos a oportunidade de buscar mais e mais, de fazermos melhores. Irmãos, o Espírito Santo me incomoda muito para dizer algo para você e para mim. Eu não sei se você sabe disso. Olha, Jesus morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus fala
que existe um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, que é a blasfêmia. O Senhor me incomoda muito. O Espírito Santo é muito amoroso, irmãos. E ele pode se entristecer. Que nós não o entristeçamos. Que nós não o entristeçamos. Que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E que nessa manhã, que neste dia, você consiga compreender o que Ele está dizendo para nós. Nós, infelizmente, podemos entristecer o Espírito Santo. Agora, de que forma, meu irmão, que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Você quer que eu te diga de que forma que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Eu não vou te dizer, eu vou te desafiar. Olhe para dentro de você e você vai se autorresponder como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de mudança, já foi mencionado aqui. Então, eu estou te pedindo, meu irmão, presta atenção no que o Espírito Santo está te dizendo. Hoje é dia de mudança. Ele está dando oportunidade para que a gente entenda o que Ele quer realmente conosco, o que Ele quer realmente da tua igreja e o que Ele espera de nós. Ele não quer só o domingo de manhã, só o domingo à noite, ou só algumas horas do nosso dia. Ele quer relacionamento. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a oportunidade de se relacionar com Ele, porque Ele vai te levar aquilo que o Senhor Jesus operou e vai te colocar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meu irmão, não perca essa oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã e ouça a voz do Espírito Santo te dizer: você tem a oportunidade de fazer mais e fazer diferente e de intensificar esse relacionamento. Olhe para si mesmo. Tenho certeza que nós iremos encontrar centenas de falhas. Às vezes a gente não fala com o irmão porque algo desagradou. Às vezes a gente diz que aquilo é o suficiente, quando para nós era o suficiente, não para o outro. Quantas coisas nós fazemos, irmãos? Às vezes a gente entra em algumas conversas e deixa o nosso velho homem se destacar. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus, neste dia o Espírito Santo de Deus nos incita a olhar para a nossa santidade. Senhor Jesus, em Teu nome nesse momento nós oramos e clamamos a Ti, ó Pai, nos ajuda, porque nós somos pequenos e falhos, e nós queremos, ó Pai, estarmos limpos, dignos de nos declararmos filho do Senhor, Pai. Sabemos sim que o inimigo é sujo e astuto e que ele virá com toda intenção de nos atacar, de nos derrubar. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E é em Teu nome que nessa manhã nós clamamos. Nos ajuda a entender aquilo que o Teu Espírito Santo está nos dizendo. Nos ajuda a praticar, a colocar em prática aquilo que o Senhor está nos incitando, Pai. Nós sabemos que sem o Teu maravilhoso Espírito Santo, Pai, nada podemos, nada somos. Mas em Ti, a Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores. E essa vitória, Pai, nós sabemos que não se remete apenas àquilo que nós vivemos nessa terra, mas se remete àquilo que vem do alto, aquilo que é espiritual, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, que é viver na eternidade, na glória com o Senhor, e que nós possamos realmente ser instrumentos do Senhor nesta terra, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas e que elas consigam ter essa compreensão, meu Pai. Eu sei que um dia, quando eu tomei uma decisão, Pai, eu não tinha essa capacidade compreensiva daquilo que eu podia fazer, do impacto que eu poderia causar. E eu acredito, Espírito Santo, que talvez muitos dos meus irmãos que aqui estão também não tenham essa compreensão. Mas neste momento, através desta oração, eu clamo ao Senhor:
Toca nesses corações agora, Espírito Santo, e coloca a convicção do quão poderoso é ter a tua presença em nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Pai. Nessa manhã, Senhor, nós oramos a Ti com o coração grato por tudo que o Senhor nos proporcionou, por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas e pelo privilégio desse direcionamento, dessa orientação que o Senhor nos concede, Pai. E que nós possamos realmente ser canais de bênçãos, Pai, por onde passarmos. E que aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, sejamos sal e luz nessa terra, para que muitos experimentem a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. Assim, ó Pai, nós oramos com coração grato a Ti e desde já te declaramos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.